Bom, fala pessoal, fazer uma revisão do que a gente falou de trigo, cevada e centeio, né, e algumas coisas que não deu para falar durante a aula, mas são bastante importantes. Então, como a gente falou, o trigo são várias espécies de planta no gênero Tritigum que a gente chama de trigo, sendo que a mais utilizada, né, a espécie mais plantada no mundo é a Tritigum aestivum. A gente falou um pouco sobre as espécies, o que a gente chama de trigo ancestral, como o Spells, o Acorn, que hoje está voltando para a moda, mas né, a agricultura ela pegou esse Tritigum aestivum e demandou toda a sua tecnologia, principalmente melhoramento genético, né? A gente não está falando de transgenia, está falando de cruzamentos, de seleção genética de indivíduos, para atender às necessidades, né? E principalmente isso se deu nos últimos 6 anos, tentando atender uma necessidade da indústria. Então, atrás principalmente de trigos com bastante proteína e toda a questão, né, de você conseguir desse grão ter uma farinha com um glúten que forme um glúten forte. Bom, existem várias classificações do grão de trigo, né? Primeiro a gente tem das espécies, a gente tem Aestivum e Acorn, mas a mais aí a gente vai ter em questão de plantio, como eu falei, né, de primavera, né, e de inverno, mas a mais utilizada é a classificação de textura. Essa classificação de textura, o principal parâmetro para essa classificação é a quantidade de proteína. Então eu tenho 3 classificações: o trigo durum, o trigo duro e o trigo mole. É importante falar que essa classificação é do grão, eu estou falando do grão de trigo, né? Então chega lá, opa, trigo duro. O trigo duro, ele, para me dar uma roubadinha aqui, que eu também tenho meu material, ele tem aqui, tá? Ele vai já entre 13,5% e 15% de proteína, né? O grão inteiro, o que significa que quando eu tiro a casca, eu tiro o germe e pego só a endosperma, que vai estar essa proteína praticamente toda lá, eu vou ter uma farinha com mais proteína que isso, tá? Bom, o trigo durum, ele não é produzido no Brasil, tá? Então o grão de trigo durum, dessa classificação de textura, vai ser produzido principalmente por uma espécie chamada Tritigum durum, tá? E de lá a gente vai fazer desse grão, a gente geralmente utiliza para fazer sêmola e semolina, ou seja, o cuscuz marroquino, né? E a semolina muito utilizada em massas italianas. Bom, o grão, né, duro e mole, já esses basicamente vai ser a espécie Tritigum aestivum, que dá esse grão, e quando o grão tiver ali em torno de 12 a 13% de proteína, vai ser classificado como grão duro. E quando tem menos disso, né, ali entre 7,5% e 10%, a gente vai ter o trigo mole. Bom, essa classificação de textura é muito importante para tentar definir qual vai ser o uso, principalmente, tá, da farinha que vai provenir desse grão, né, moído. Bom, o trigo duro geralmente vai ser utilizado para quê? Para panificações e massas. Porque esse teor de 12 a 13% do grão vai me dar uma farinha, né, entre 12% e 15%, 16% de proteína, o que é muito interessante principalmente para panificação, que a gente vai chegar na classificação daqui a pouco de farinha para panificação. Já o trigo mole, que vai dar uma farinha aí de 7, 11, menos de 12% de proteína, é bem interessante para utilização, né, para confeitaria. Bom, então, voltando, então a classificação então, de textura do grão, né, então vai ser a mais utilizada para a classificação do grão de trigo de textura, vai ter trigo duro, duro e mole. O duro, tá, vai ser mais utilizado para massa, o duro para panificação e massas, tá, e o mole, tá, para confeitaria. Bom, na classificação, quando a gente pega então um grão, tá, e a gente vai moer, a gente pode fazer ele integral, o que significa que seria um grão, uma farinha integral de um grão de cereal. Ele vai ter o grão inteiro. E como a gente estudou quais são as 3 estruturas de um grão de cereal, endosperma, casca e germe. Bom, se eu pego esse grão inteiro e moo, teoricamente eu teria uma farinha integral, tá? Mas aí vamos para a parte que a gente não conseguiu abordar na aula, talvez der tempo na revisão, mas aqui já tá no material de vocês. A classificação da Anvisa, ela considera grão integral, e se você tem um slide específico lá, que eu vou até pegar para ler para vocês,
95%, o que significa que em torno de 3 a 5% do grão é retirado e eu só extraio a extração mínima, tá? A extração máxima, desculpa, a extração máxima é de 95%. Eu sou obrigado a tirar esse 5%. Que é esse 5%? O germe. Tá? O germe vai ser retirado. Mas, Alexandre, farinha integral não é inteiro? A farinha integral, ela deveria ser inteira, mas se você pegar, tá, um grão de trigo, processar ele, moer, para fazer a farinha integral com endosperma, casca e germe, essa farinha vai rançar muito rapidamente por causa do tipo de gorduras que eu tenho nesse germe do trigo. Como a gente estudou, o germe é a parte onde vai se concentrar a maior quantidade de lipídios, tá? E essas gorduras, tá, elas vão se quebrar, a gente depois vai ter uma aula para falar mais disso, mas elas se quebram em substâncias que dão aromas negativos, né? Que é o ranço. Não sei, já viu o ranço, né? Você cheirou aquele cheiro de ranço? É a gordura que se quebrou. Não necessariamente isso, tá, faz mal para a saúde, mas é um indicativo que esse alimento está em degradação. Bom, então existem formas de eu fazer um pão 100% integral, com uma farinha 100% integral. Como? Fazer a moagem na hora desse grão integral, que tem que ser armazenado de uma forma que, mesmo com grão integral, tá? Se você armazenar durante muito tempo, pode rançar, então você tem que ter cuidado. Mas armazenar de forma correta e você moer e já fazer o pão, beleza. Mas geralmente você faz o quê? Ou você usa a nossa farinha integral, que você pode comercializar sem germe. Ou então, o que muita padaria faz é pegar uma farinha branca e colocar o farelo de trigo. Que o farelo de trigo é nada mais, nada menos do que a casca do trigo, né? Lembra? Casca, endosperma, germe. Bom, eu vou ter então a farinha especial, já continuando as classificações de farinha, tá? O produto a partir do cereal limpo, desgerminado, com uma extração, então já é obrigado aqui tá o peguinha, que fala, no outro não fala, hein? Com uma extração máxima de 20%, tá? Então, aonde está essa extração máxima? Ele vai pegar só o miolo do endosperma. Já a farinha comum, tá? Uma extração máxima de 78% ou com extração de 58%. Por quê? Esses 20% é exatamente o que vai ser feito, vai ser determinado como farinha especial. Bom, existem várias outras classificações, né, de farinha. Se você for para a Itália, por exemplo, você vai ver que vai ter farinha lá 0, 2, doppio 0, 3 0, né? Lá você vai para pizzaria e fala, aqui é feito só com farinha italiana doppio 0, que é 2 zerinho. O que significa essa classificação? Essa classificação ela é determinada exatamente pela questão da extração máxima que a Anvisa classifica, mas eles têm uma classificação por números. E diferente da gente, que a gente vai para o mercado e só acha lá farinha comum, né? Você vai ter lá no mercado farinha 0, 2 0, 3 0, 3, 2, 1. Tá? Você vai ter essas farinhas para uso doméstico, o que a gente não encontra, né, aqui no Brasil. Na Argentina também você encontra, só que tem um zerinho a mais. Tá? Então vai ser 4 0, 3 0, 2 0. Basicamente o que é? A 3 seria a farinha mais integral. E conforme eu vou retirando das coisas da superfície, eu vou diminuindo os números. Ou seja, tá, eu tenho 3, 2, 1, 0, 2 0, 3 0. A 3 0 é só o miolinho ali, tá, do meu endosperma. O que significa que essa farinha vai ter muita pouca proteína e não vai formar glúten. Então é uma farinha utilizada, né? Isso a gente está falando de farinha de trigo, hein? Essa da farinha vai ser utilizada mais para quê? Confeitaria. E aí para panificação vai ser mais utilizada, né? A doppio 0 e a 0, tá? Bom, classificação então a gente falou, o que não deu tempo ainda, tá, de falar na aula. E o que a gente já falou é a questão da classificação, tá, da farinha de trigo enquanto a quantidade de proteína. Então a gente tem na panificação uma classificação que é farinha forte e farinha fraca. Farinha forte tem, tá, acima de 12% de proteína e farinha fraca abaixo disso. Por que farinha forte é classificada como farinha forte? Porque vai formar um glúten forte. É isso que eu quero na panificação. Eu quero que o glúten, tá, ele consiga ele ser aderente
tá? Ele não rompa com a criação, com o gás gerado pela fermentação, e eu também quero, tá, que ele seja elástico e essa massa consiga se expandir, tá, para formar todas as alvéolos, tudo isso que vocês viram na aula, tá, de panificação. Bom, além disso, tá, o que a gente tem que pensar é que essa classificação é interessante, legal, tá? Eu tenho a classificação de farinha forte e farinha fraca. Essa classificação é baseada em, novamente, proteína, tá? Para eu chegar numa farinha forte, eu vou usar qual tipo de grão? Lembra a classificação de grão? Duro, duro e mole? Geralmente eu vou utilizar duro, grão duro, tá? Posso utilizar uma farinha, por exemplo, posso ter uma farinha de 15% de proteína, eu posso ter uma farinha com menos proteína, feita à base de grão mole, e misturar para chegar numa proteína que tem essa relação aí de 12, 13%. Isso pode acontecer, como você pode fazer isso na indústria, ou como você pode fazer na sua própria padaria, que você tem uma farinha excelente, maravilhosa, 16% de proteína, tá? Mas é caro. Então você pode utilizar uma mais comum para, tá, dar uma diluída e sem perder qualidade, que é difícil você conseguir uma proteína, tá? Uma farinha com 13, né, 12% normalmente. Bom, a quantidade de proteína, tá, ela é muito interessante, porque a formação do glúten, tá, vai ser forte, vai segurar a fermentação, mas a quantidade de proteína também me fala de rendimento, tá? Então, você coloca lá uma farinha, tá, que tem 16% e é cara. Vamos falar que é o dobro do preço, tá? É o dobro do preço de uma farinha normal. Vale a pena? Você tem que fazer as contas, porque deixa eu te contar um segredo, tá? Você consegue usar muito menos farinha, tá, por massa, ou seja, por exemplo, uma farinha de pizza, tá? Que é basicamente o quê? Água, fermento e farinha de trigo. Então, uma farinha boa, que tenha, né, uma farinha forte, que tenha ali 14, 15% de proteína, você consegue utilizar muito menos água, tá? Ou muito menos farinha na receita, você usa muito mais água. Então, 1 kg de massa, tá, que normalmente você vai utilizar, qual que é a quantidade que você utiliza aí? Para 1 kg de massa, você normalmente vai ter o quê? 600 gramas de farinha e 400 gramas de água, tá? Você pode inverter, tá, com uma farinha, tá? Uma farinha mais proteica, geralmente você inverte, você consegue quase colocar 600 gramas de água para 400 gramas de farinha, tá? Então, basicamente, tá, você tem que colocar na ponta do lápis, porque essa quantidade de proteína ela vai também ter muita relação no rendimento da sua massa. Bom, então, como a gente falou, classificação de farinha, a farinha forte e a farinha fraca vai ser muito baseada, tá, em proteína, tá, quantidade de proteína. Tá. As farinhas, tá, como que eu faço para escolher uma farinha boa? A gente já falou isso na aula, tá? Vou mostrar, tem lá, farinha, não vou mostrar a marca, tá? Vou olhar lá na tabela nutricional, aqui tá falando, ó. Proteína, 5 gramas de proteína, legal, tem 5 gramas de proteína, tá? Numa porção de 50 gramas. Qual o teor proteico dessa farinha? Aí você vai ter lá VD, 7%, aí você vai responder lá na prova, 7%, lógico que não, tá? Você tem que fazer regra de 3, tá? Então, se 50 gramas tem ali, tá, 5 gramas, quando eu falo porcentagem é por 100, ou seja, pega 5 mais 5, né, porque 50 mais 50 é 100, 5 mais 5, então tem um 10% de proteína nessa farinha, tá? Essa farinha aqui na minha mão, tá, uma farinha doméstica, ela não é uma das farinhas que tem mais proteína no mercado, tá? Você vai no mercado e vai achar várias farinhas e você vai tentar lá brincar com panificação, e qual que eu vou escolher? Vou escolher com mais proteína. Talvez sim, tá? Esse é um dos indicadores, mas você tem outros indicadores mais interessantes, tá? E quando a gente fala para panificação, o mais interessante é o W, que é a força do glúten, tá? E tá, lógico que isso é relacionado com a proteína, mas eu posso ter uma farinha com menos proteína e com W mais forte, porque está muito ligada a gliadina e glutenina e como elas conseguem se ligar. Como eu falei, né, o glúten é uma rede tridimensional, viscoelástica, aderente, né, insolúvel em água. As proteínas elas se unem. Se tem alguma impureza ou se você tem outras proteínas, tá? Né, uma quantidade diferente de gliadina e glutenina, que dá as características que eu quero para o glúten, de ser aderente e flexível, né?
você vai ter um glúten mais fraco se você tem impurezas que prejudiquem, né, essa interação entre as proteínas. Bom, então quais são, tá, os indicadores? A gente conversou isso já na aula, tá? Então os critérios: porcentagem de proteína, que é o mais utilizado, tá? O W, que é a força do glúten, e o número de queda, que aí a gente já conversou, que é a determinação da alfa-amilase, que vai ajudar lá a quebrar o amido e vai ajudar na fermentação ser uma fermentação mais rápida. Bom, em questão de qualidade de farinha, tá, a gente tem que entender que a nossa farinha de trigo brasileira não é uma farinha de qualidade. Por que a farinha de trigo brasileira não é uma de qualidade? Não é uma farinha de qualidade. Primeiro que o nosso trigo, a gente, né, tem uma produção de trigo nacional, e o trigo argentino, ele é um trigo, tá, de média qualidade. Nosso trigo é de baixa qualidade. Tá? Mas principal, quando a gente fala de farinha, a gente adiciona coisas nessa farinha que, por exemplo, na farinha italiana, tá, de qualidade, porque você tem farinha italiana ruim também, não tem, tá? Então, por exemplo, se você pegar um grão de trigo, tá, tira a casca, vamos fazer uma farinha branca, tá? Tira a casca, tira o germe, né, desgermina ela e moe, você não vai ter uma farinha branca. Ela vai ser amareladinha. Amareladinha por quê? Porque quem dá cor, né, tem carotenoides, né? Depois a gente vai estudar sobre isso, ou você que é do segundo semestre já estudou, tá? Então, os carotenoides estão ali no endosperma e conforme você vai armazenando a farinha, eles vão oxidando e vai desaparecendo, tá? A maturação da farinha é muito interessante, você moer, tá? Isso a gente está falando da farinha branca, porque a farinha integral, como eu falei, ela vai ficar rançosa, mas a farinha branca, quando você deixa ela maturar, isso antigamente era feito nos moinhos, você deixa enzimas atuarem, né, nessa farinha que vão, tá? Por exemplo, a alfa-amilase que a gente falou, vai deixar mais disponível carboidratos, vai, tá, quebrar algumas proteínas e às vezes até ajudar na formação do glúten. Então é bem interessante você maturar. E como resultado você também faz o quê? Branqueamento, tá? Porém, contudo, no Brasil ou no mundo, o que a gente não tem a gente falou o problema do glúten, né? Não vou nem discutir no vídeo, mas é tempo. Não se tem tempo, então o que você faz? Taca substâncias tranquilas, como bromato de potássio, dióxido de clorino, uma substância assim que não, né, só mata a gente se você tomar, você coloca na farinha, que mal faz? Faz porque prejudica a qualidade, tá sendo assim, tipo, né, sem pensar no que essa substância faz no seu corpo, não tô falando pensando na massa, porque me importa a massa, quem come, né? Mentira. A qualidade da farinha cai, tá? Então por isso que a gente chama farinha de baixa qualidade, por causa do grão, né, e principalmente para a questão do beneficiamento, da forma que é beneficiada e das substâncias que são colocadas nela. Bom, basicamente quando a gente fala de farinha, trigo, o que a gente usa do trigo? Germe, farelo, flocos, farinha integral, farinha de trigo duro, sêmola, semolina, semente e o trigo germinado. Centeio e cevada, a gente não teve muito tempo para falar, mas aí, tá? Aproveita que você tá no computador, assiste aí todos os vídeos que eu coloquei, tem muita coisa legal para falar de cevada e centeio. Valeu!